Coríntios, capítulo número 10. Suficientes fortes. Esse é o título da predicação desse domingo, 11 de setembro do ano 2022. Somos suficientes fortes? Glória a Deus. Às vezes acreditamos que somos muito fortes, pero não somos tão fortes assim para vencer a tentação. Por isso que o Senhor, em sua oração, disse: Padre, livra-os da tentação, não os deixe cair em tentação, pero livra-os do mal. E qual era o grande problema da igreja de Corinto? Capítulo 10 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 10. A partir do versículo número 14. Essa semana eu he predicado miércoles. Vocês que estão aí olhando por YouTube, vejam ao canal. Tem a predicação, creio que foi miércoles. Eu prediquei 1 Coríntios, capítulo 10, del 1 ao 13. E hoje vou a predicar 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo número 14. Diz assim, para antes de ler, vamos entrar, ubicar-nos em contexto. Qual era a problemática principal? Os irmãos fortes deixavam os débiles de lado e os débiles criticavam os fortes. Pero os fortes, todos nós outros somos fortes em algo e débiles em outra coisa. Não? Todos somos fortes em alguma coisa. E há coisas que não podemos suportar e salimos, não? E nos enojamos e sai aí toda a maldade dentro de nós outros e quedamos muito mal. Por quê? Porque todos somos débiles e todos somos fortes. Por isso, nem o forte pode menospreciar débil, porque ele também é débil, e nem é débil pode falar mal do forte, porque isso que passava lá na igreja de Corinto. Os débiles quedavam rurgando os fortes, porque os fortes, eles comiam as comidas sacrificadas a ídolo. Por quê? Porque toda a carne, toda, que triste, não? Pero era assim naquele momento, não sei o que haríamos nós outros. Toda a carne era sacrificada aos ídolos, tá bem? Que vendiam na carniceria. E é sobre isso que Pablo vai falar. Vamos ler agora. Esse é o contexto. Portanto, amados meus, huide da idolatria. E eu vou explicar bem o que é idolatria. Não só nesse sentido real da palavra que é adorar, não, uma imagem, uma divindade, idolatrar alguém, não? Huir da idolatria, versículo 15, como a sensatos os hablo. Você está falando como a pessoas sensatas, pessoas que sabem julgar, pessoas que entendem, sabem discernir entre o certo e o errado. E aí ele diz: como a sensatos os hablo, julgad vós outros lo que digo. Ou seja, isso me gusta de Pablo, e eu quero ser assim, não? Eu hablo aquela coisa, pero quero que vocês julguem se está certo ou se está errado no que estou falando, não? Agora, por que está errado no que digo? Aí tem que ser uma boa exposição acerca disso, não? Por aí pode ser porque há linhas de pensamento diferentes teológicos. Aí cada um não respeita o que o outro pensa, pero que realmente pode estar equivocado. La copa de bendición que bendecimos não é a comunhão da sangre de Cristo? Estava falando do momento de Santa Cena. Acorde-se que o livro é uno, e todos os capítulos estão falando ou do mesmo tema, ou de vários temas, pero a cena é uma carta a uma igreja, não? Então você vai desenvolvendo ideias, pero basicamente vai falar de uma mesma problemática. E o capítulo 10 não está separado do capítulo 11, está falando da mesma problemática. Então, o capítulo 11 vai falar da Santa Cena, que é o texto ao qual vamos usar um rato mais para celebrar a Santa Cena, que sempre solemos usar esse texto quando celebramos a Santa Cena. Então, se ele diz, la copa de bendição que bendecimos, não é a comunhão da sangre de Cristo? El pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Sendo um solo el pão, nós outros, com ser muitos, somos um corpo, pois todos participamos de aquele mesmo pão. Por suposto que quando compartilhamos a Santa Cena, somos uno em Cristo. Quando compartilhamos os mesmos ideais de cristianismo, somos uno em Cristo.
Mira Israel, según la carne, los que comem de los sacrifícios, não são partícipes del altar? Ou seja, se comemos algo sacrificado, somos partícipes del altar. Que digo, pois? Elas perguntas que ele vai fazendo. Que el ídolo é algo? Ou que se é algo lo que sacrifica a los ídolos? Aí ele acha uma pergunta, el ídolo é algo? A idolatria, se a carne está sacrificada a ídolo, há algum problema? El ídolo é algo? Antes digo que los gentiles sacrificam, a los demônios los sacrificam, e não a Deus. E não quero que vós outros hagais partícipes com os demônios. Não podeis beber da copa del Senhor e da copa de los demônios. Não poder participar da mesa del Senhor e da mesa de los demônios. Ou provocaremos a selos ao Senhor. Somos mais fortes que Ele? A pergunta que hace, não? Ou seja, na verdade, ele diz que o ídolo não é nada e que o ídolo não nos pode ser nada. Não há problema em comer algo sacrificado ao ídolo, tá bem? Agora, por que ele diz para não ser e que há um problema cá? Por causa dele contexto. Está falando dele contexto. E que tem que ver esse texto, não? Porque esse texto, ele está falando, eu estou agarrando o contexto dele, ele está falando especificamente isso, não? Que os irmãos, essa era a ideia, era a problemática da igreja. Os irmãos fortes iam já na carniceria, hacía su asadito el domingo e comia, e os irmãos débiles miravam e diziam, pero isso daí é sacrificado a ídolo, ustedes são partícipes com os demônios. E tinha a razão, porque Pablo disse que sim, pero a la vez disse que não tinha problema. Por quê? Porque isso não é nada. Agora, por que não hacê-lo? Por causa de uma consciência. Então, se é de isso que quero predicar hoje, somos suficiente fortes para quê? Para manejar a idolatria dentro de nós outros. E da idolatria, tanto a idolatria, não, já foi comparada a Israel com a prostituição, não? Com o adultério de Israel, quando Israel iba traz outros deuses, traz a los ídolos, os profetas, todos os profetas em si, mas todavia o profeta Oséias, pobre, não? Que teve que casar com uma mulher que começou a prostituir-se, literalmente, e Jesus, e Deus, Deus, não? Deus aí estava explicando, estava sendo a comparação, dizendo, estava usando ele de metáfora, não? Dizendo que ele era Deus e que a mulher dele era como Israel, que sempre ia e tracionava ele. E ele ia já, lá amava, lá agarrava, lá cuidava. Então, o pecado de idolatria tem a ver, principalmente, com o nosso egocentrismo, com sermos egocêntricos, com nós outros pensarmos solamente em nós outros. Há problema em comer a carne sacrificada ao ídolo? Não, porque Pablo ele vai dizer que o ídolo nada é. Se não é nada, não tem poder para nada. Ou seja, a carne é boa, comer. E sigue dizendo no texto, tudo que põe lá na mesa, comer. Pero, eu não li todo o texto, eu parei acá, deveria ter lido todo, não? Pero para não quedar muito largo, não? Pero ele vai fazendo acá perguntas para que nós outros pensemos em que, como se há um dito, não? Que diz que mi direito impeça quando o del outro termina, não? E o del outro impeça quando o meu termina. Ou seja, para manter, para não usurpar a casa de nadie, não? Como disseram o vizinho aí, não? Para manter a boa relação entre as pessoas, não? Para isso serve as leis e o direito. Sim. Justo. Que respeitamos os uns a los outros, claro, os limites do outro, sim. Vivamos em harmonia.
E Pablo está falando disso um pouco antes de falar da Santa Cena, e ele já se está antecipando, porque a Santa Cena é para manter a comunhão com o corpo de Cristo, principalmente, não é solamente o leite de tomar um vinho. Eu disse que está rico esse aí, não? É um vinho e o pão, não é o leite ou como a Igreja Católica todavia predica, não crê em la transubstanciação. Nesse momento, realmente és a carne de Cristo e és a sangue de Cristo. Por isso é um pecado mortal que eles comam mal, não indignamente e tudo mais. E dependendo do pecado que eles disseram, se não se confessar antes, de uma maneira está certo que tenhamos que confessar os pecados antes, realmente, que vamos a ser soy, não confessar a Deus. Pero temos que participar, temos que arrependermos e pedir perdão. E Pablo está dizendo, huir de la idolatria, como ele disse aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, huir de la fornicação. Ou seja, eles eram tão santos, e a fornicação e a idolatria tem que ver os pecados. Que isso? Que tem que ver? Tem que ver, porque quando estudamos, tem que ver por analogia, não? Como se fora um sinônimo. Por suposto, não é sinônimo. Não estou dizendo isso. Pero, sendo uma analogia, uma comparação entre os textos bíblicos, entre o mensagem que os profetas predicavam, que os hijos de Israel se prostituyeran traz outros ídolos, traz os ídolos. Literalmente se prostituíam? Não. Pero é a maneira de dizer que eles estavam adulterando. Por quê? Porque estamos casados com Deus. Se nós outros buscamos outro Deus, mas pastor, pero eu não busco outro Deus. O Deus que mais buscamos é esse Deus Jô. Isso prediquei outro dia e sigo predicando no mesmo. É Deus que mais buscamos, é Deus Jô. Não? É me voluntar primeiro por em cima de todas as coisas. Por exemplo, alguns faltaram hoje porque tiveram vontade de dormir. Ah, bem. Aí tá, ídolos modernos, claro. Prazer, poder, Jô, fama, Jô, egocentrismo. Claro, justamente. Isso é verdade. A gente aqui quedou vendo à noite uma série, por isso faltou hoje um exemplo. Não sei, acá na igreja não sei, por aí não, nada passou isso. Pero em outra igreja, ou alguma vez, algum hermanito quedou até tarde vendo uma série e domingo lá amanhã não vindo. Ai, pastor, pero é só lá um domingo. Ué, tá bem, faltar todos os domingos, se você quiser, o problema é tuyo. É voz de Deus. Eu estou predicando o que é o certo. Depois vós haça o que queira. Não? Ayer eu tive cumprindo na noite, pero saí um pouco antes, disse, não, está bem, tranquilo. Porque eu conheço meus limites. Estava dormido já, estava cansado. E sabia que hoje eu tinha que despertar temprano. Para ler bem, para poder ser bem na predicação. Sou eu. E tenho que manter meu padrão e me disciplina, porque senão não tenho que me morrer mandar em mim. Escute ou não, já manda um palácio a cada... Mano, igual querem mandar igual, não? Justamente, senão... Justamente, há que haver disciplina, há que haver limite. E a idolatria tem que ver com isso, porque é limite, é o ídolo. É limite a nós outros, é o ídolo. Adoramos a nós outros mesmos, crendo que adoramos a Deus. Muitas delas vezes. Não, é cristiana, a maioria, põe aí um saco, uma corbata, que é assim, hermoso como Jô, por afora. Aí parece cristão, pastor, esse, parece cristiano. Pero por adentro é uma basura imunda. Não? Habla mal, a língua quando sai, como habla Santiago, não, destila veneno, destila morte. Então, podemos huir desta tentação? Pablo está dizendo isso. Puxa, hermanos, ustedes que são fortes, que não têm problema de ir na carniceria comprar a carne sacrificada a ídolos.
Não haga isso por causa da consciência de los débiles. Ele não está dizendo que não pode, assim, literalmente, comer a carne, pero ele diz, se alguém vê, se for por causa da consciência, não lo hagas. Pero se nadie se molesta, sim, podemos assim, tá bem? É isso que ele está dizendo. Então, eu tenho que ver o que estou sendo eu, que molesta o outro, que dificulta o outro de acercar-se a Deus. Não digo com isso, irmãos, porque também foi predicado pela igreja que o outro se perde por minha culpa. Não, o outro se perde porque é um desgraçado por culpa dele, não? E muita gente que está aí perdido, que eu já sou pastor, não? Você, justamente, por ser pastor, eu estou escutando sempre as pessoas, né? E as pessoas sempre estão tirando a culpa no outro. Isso se chama transferência, não? Aí, em psicologia, e nosso amigo Freud tinha razão. Ela transferência, aquela gente quer dar cena, porque meu papá, porque minha mamãe, porque o pastor se foi com a secretária, pecou, caiu em pecado, e então eu não me congrego mais. Porque o outro roubou, por isso não dizimo. Transferência, sempre hacemos a transferência, não? O outro tá bem, o outro usurpou a casa, eu não usurpei casa nenhuma, não? Vai saber. Bom, depois te falamos sobre esse tema aí. Já sabemos, Antonella, a hora, glória. Pastor Turma, não é? Não sou, eu sou informado, não é, Turmeria? É informação, né? Ele passa card, é verdade. Claro, eu já vi esse pastor. Quero saber quem é. Vai não saber? Então você não serve. Ele está sendo servo, você não sabia desse. Eu quero saber também quem é. Usurparam na casa, meteram até um passacaja, não? Que é o que já está dizendo. Aí na casa Pitágoras? Que cai? Guido? Guido, é Guido. Claro, Pitágoras é mais para já, todavia. Claro, lá que vai paralela ela via, claro. Essa daí, puseram um passacaja, que fulano e fulano. Não vou mandar à frente cá, não, que era... Zilma e não sei quem. Então, se huir da idolatria, como ele habla, huir da fornicação, que tem a ligação comum esses pecados. Qual é a ligação comum? É o que vós estava falando aí da idolatria desse tempo. Qual? É o hedonismo, a búsqueda desenfrenada por ele prazer, que os neurocientíficos, estão fazendo estudos, está saindo estudos, mais estudos cada dia, que nós outros vamos nos envolver loucos, uma generação, vamos quedar acéfalo. Acéfalo é sem cérebro já, não? Sem cérebro, sem cabeça, não? Vamos quedar assim. Por quê? Nós outros estamos estimulando o prazer. O prazer chega um momento que o excesso de dopamina já nada nos dá prazer. E vamos buscar coisas mais grandes. Vê que é Facebook, o celular, quando vamos buscando assim, para ver se há alguma novidade. Não, um churmerio novo. Quem publicou, não sei o que. Algo que nos produza, não, uma sensação boa, né? Lo mesmo, la tele. Quando eu era chico, la tele tinha quantos canais? La tele tinha, creio que era 6 ou 7 canais, que funcionavam 2 ou 3, desses 6, 7 que tinha. Hoje tem... não sei, 600 canais, 300. No mínimo, essa de Movistar, creio que são 100 ou 100 e algo. E nós outros vamos passando e nada nos hace feliz, tudo aburre, não? E los pibes habla aburre, me aburro. Eu não sei nem que palavra é essa. Não? Sim. Sim. E claro. Está bem. Justamente, está bem. Diziam os predicadores, né? La caja del diablo. Até que eles começaram a comprar os canais de televisão, não? Aí a caja se envolveu de santa. É o que prediquei a não? Del santo e del sagrado, não? A caja se tornou sagrada agora. Consagrada a Deus. A ironia de los predicadores antigos, não?
Pero el hedonismo, o culto ao nosso jogo, o culto ao nosso prazer desenfrenado, só queremos sentir prazer. Não. Se algo nos molesta um pouquinho, não podemos sentir-nos molestos. Com a luz prendida, ou com a luz... Queremos apagar a luz. Não estou falando da Queja assim, vem de frente, eu estou falando em general. Porque toma a palavra sempre para uno, não? O pastor vai tirando os palácios, não? Não é para tomar para uno. Que malo, não? Então, pero é assim, nós outros queremos só o que nos dá prazer. Se sentimos um pouquinho de calor, reclamamos, um pouquinho de frio, e não se pode ser assim. Eu já estava vendo um neurocientífico dizendo que temos que acostumbrar a nos molestar às vezes, e a quedar, e nós outros, a ser com que o nosso cérebro frustre essa expectativa dele. Ou espere um pouquinho. Temos gana, compramos um chocolate, comemos. Tudo está à nossa disposição, não? Não era assim antes. Para ser um biscochuelo, tinha que buscar, tinha que trabalhar, tinha que mesclar os ingredientes. Inclusive, foi em 1900, foi período pós-guerra, não? Em Estados Unidos lançaram essa cajita de biscochuelo e era solamente agregar água nessa época, não? A hora todavia tem, sim. Pero antes era só agregar água. Agregou água e poneu no horno, listo, está listo. E as mulheres da época não gostaram, porque elas se sentiam mal. Ou seja, era mal visto uma mulher, hoje é bem visto, não? Vamos comprar a cajita aí, esquisita. Aí vai, a cajita. Sim. Aí eles tiveram, claro, eles tiveram que cambiar. Eles tiveram que agregar, assim com que agregue algo, não? O ovo, leite, vê que a hora há que agregar o ovo, leite, não? Às vezes alguns há que agregar azeite ou alguma outra coisa, alguma mescla, algo a la mescla. Antes não, a mescla venia tão lista, já aí. E eles tiveram que cambiar, porque foi mal visto. Ou seja, nós outros queremos o mais fácil, é mais fácil. E hoje estamos volvendo, hoje já há novamente que agrega só água. E essas micro-ondas, 2 minutos, 3 minutos, está listo. Um biscochuelo biscochuelo de taça, está listo em 1 minuto, 2 minutos, coisa que antes era 45, 50, depende da potência do horno, não? Depende da boa gana que o horno tinha para poder assar. E assim as nossas vidas, e assim são as predicações de hoje. Não, o pastor não senta, lê vários livros, lê várias interpretações de Bíblia, versões de Bíblia, não busca no idioma original para entender que o autor queria dizer. Há toda uma maneira, a homilética, não, a arte de preparar o sermão, de buscar o que vamos falar. E o que é essa idolatria em nossas vidas? Se não, a lista que me ajuda, Pablo, já em Gálatas capítulo 5, ele acha uma lista chiquita, bem grande, não? E não é exaustiva, porque sigue a lista, não? Ele diz, e outras coisas comparadas a estas, que és o quê? Mentir, não? Mentir és algo de minha idolatria, porque minto para, não? Mentir e matar, porque mato ao outro e só me ídolo que é o correto. Nada mais serve. Justamente. Deus não queria, porque senão a idolatria, justamente, por isso Deus separou uma nação, um povo dele, que deu métricas, que deu medidas, que deu suporte, não, el vajado, por isso a parábola que Jesus explica del vajado, del oico, de la torre, estava falando dos profetas, da lei, de todo o mantenimento de sua palavra que Deus isso, até chegar nós outros, não? Hoje temos a Bíblia na mão, eles não, ojalá, não, quanto quisera, os apóstolos eles teriam uma versão da Bíblia assim, não? Eles não tinham uma versão da Bíblia completa, não existia, assim, para acesso para eles, não?
para todos. Existia sim, pero já no templo, na versão de la lei. E depois havia pequenas versões, porções da palavra em cada sinagoga que eles iam. Pequenos, um texto de Isaías, ou o livro todo, isso não mais, é? Não havia toda a Bíblia como temos. Então, sim, mentir, matar, la luxúria, não? Dudar, la incredulidade, tudo é um tipo de idolatria, porque todas essas dúvidas, todos estes pecados, não é que estou resumindo em um, é que eu hago de isso mi ídolo, não? El pecado, eu hago del pecado mi ídolo. Por isso eu falei del hedonismo, del culto ao corpo, ao prazer, à búsqueda desenfrenada, não? Hoje há um culto ao corpo, não? Principalmente essa ideia grega de los físicos todos perfeitos. Isso está mal. Por suposto, se estamos excedidos de peso, devemos manter a forma, não por um culto ao corpo, sino por la saúde. Pero se estamos bem, já está. E não tem que... A sociedade não põe uma métrica, uma moda, não? E diz, isso é o bonito. E o pior é que a hora está feio, o bonito, não? O lindo que diz que a moda é feia, demasiada feia, não? Eu prefiro a moda de um pouco antes. Não sei se já estou me quedando antiquado, não? Ultrapassado, viejo, não sei. Pero necessito outra técnica. Então, se credulidade, hechiceria, pleito, inimistade, celos, ira, contenda, dissensões, fornicação, borrachera, e aí pus um montão de lista, envidia. Tudo isso tem que ver com esse ídolo que eu monto, com esse tipo que ele... E o cristiano hace isso demasiado. E falávamos de los católicos, pero o cristiano protestante tem ídolos piores que o católico. Por quê? Porque adora o pastor tal, adora a cultura tal, Sim. Vendrão falsos profetas, justamente. Adoram a doutrina tal. Fulano, esse método de crescimento é o método que eu vou adotar para a minha igreja. Está bem, funcionou já em Colômbia. Acá não. O G12, por exemplo, que é del diablo, não? Completamente diabólico isso. As igrejas seguem usando esse método para crescer, claro. Aí o chavão ganha mais plata, e quer plata, e crescer, e evangelho, e Deus, aí diz que Deus está sendo adorado. Está nada, ele empieza a ser reconhecido, porque ele empieza a estar com intendentes da cidade, empieza por aí se metendo na política, não? Depois chega a estar presidente, como já em Brasília, não? Muitos evangélicos estão ao lado de presidente. Pero por quê? Por soberba, por vanaglória, não é por amor à obra de Deus. Porque esses que estão ao lado do presidente, eu los conosco e sei que predicam mentira. Predicam o evangelho da prosperidade, evangelho falsos, evangelhos todo de hedonismo, de culto ao corpo, ao prazer, à búsqueda desenfrenada del prazer. E Santiago 1,14 não diz que somos tentados segundo nossa concupiscência, nossa vontade. Isso é a idolatria. Idolatramos a nós outros mesmos quando somos egocêntricos. E todos nós outros, de certa maneira, somos egocêntricos. Temos? Por que me visto assim? Por que quero ser visto assim? Não, por que me porto assim? Porque quero ser visto dessa maneira. Pero quem sou eu, na verdade? Será que sou esse, a qual vocês conhecem? Ou sou outro? Eu estou falando para pensar, não? São as interrogações. Suficiente fortes somos. O que Pablo estava querendo dizer a eles, o principal tema cá, que não quero ir do tema principal, é que não somos suficientemente fortes para vencer o pecado sem Cristo, sem sujeitar-nos à palavra. Sujeitados à palavra, sim, somos mais que vencedores, dijo Pablo. Mas que vencedor é isso, não? É poder vencer o pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz. É o que eu falava ayer na predicação de Hebreus, não? Que falava ayer na carta de Hebreus. Aí já foi vencido o pecado. Então, nós outros estamos livres dessa potestade,
pero por que nos prendemos todavia, não? Pablo hace essa pergunta. Então, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, 10, que quando sou débil, aí sou forte. Quando entendemos que, na verdade, não somos autossuficientes e tão fortes para comer ele sacrificado ao ídolo e quedar tranquilo, então temos que sujeitar-nos a Deus e dizer, mira, não vou ser isso por causa do outro. Por causa do outro. Então, muitas das vezes não hacemos por causa do outro. E às vezes tomamos malas decisões, por suposto. Se pensáramos nisso, nossa casa seria diferente. Nossa vida aqui seria diferente. Nosso entorno seria diferente. Para terminar, eu digo isso, que o pecado em si não era ele comer o sacrificado ao ídolo, sino a ser que outros comessem sem consciência, com uma mala consciência, não? Ou com medo, ou com crendo que algo ia passar, ou trazendo divisão, trazendo diferença, não? Aí que estava o problema. O importante é o quê? É a comunhão do corpo. É o que Pablo está falando sempre, está deixando sempre visível e presente, é a comunhão do corpo de Cristo. Isso que devemos fazer sempre.